Olá, eu sou a diretora Silvânia, eu sou diretora já por duas gestões do Colégio Estadual José de Alencar. A gente tem aqui modalidades diferentes, nós temos regular no noturno, ensino integral 35 horas, ensino profissionalizante ADM e ensino técnico agrícola. Então, é uma escola de aproximadamente 450 alunos. No feedback realizado foi muito bom. Na verdade, o que aconteceu, o que poderia ter sido diferente? A professora era a professora Inês, de língua portuguesa, e eu fui assistir uma aula dela de recomposição de aprendizagem. Então, como eu assisti nessa semana, ainda não foi contratado professores para auxiliar nessa aula, né, que seria o professor 2. Eu e meu diretor auxiliar, a gente segue a rúbrica, né, que foi indicada para nós, e em cima dessa rúbrica, a gente fez uma planilha nossa, uma planilha interna para nossa observação. Ela segue assim, nós pegamos toda semana horário, e nesse horário a gente coloca a aula que vai ser observada de terceiro ano para mim e para ele, e os critérios da rúbrica. E daí a gente combina com o professor qual critério a gente vai observar. Se caso a gente conseguir assistir e observar mais aulas do que essas, a gente observa. Se não der, a gente observa só essas, que é o essencial agora, porque como é um ano de DEB, a gente precisa acompanhar mais as aulas de recomposição da aprendizagem. Nessa aula que eu assisti da professora Inês, foi bastante comovente, porque eu fui lá para assistir uma aula com o intuito de observar a metodologia que ela fosse usar. Mas a aula foi excelentemente bem conduzida, ela foi muito bem retribuída pelos alunos, e no momento eu fiz um videozinho de alguns alunos falando, participando da aula, da professora aplicando o conteúdo de recomposição e depois, consequentemente, aplicando um exercício, uma atividade, e isso foi na terceira aula da manhã. Na sequência, eu saí de lá bem entusiasmada e percebi que a professora tinha a sexta aula da manhã em hora atividade. Conversei com ela, pedi para que ela viesse até a minha sala e já dei o feedback. Falei para ela que eu fui para observar a metodologia e acabei observando todos os critérios da rúbrica. Então, nesse feedback que eu dei, eu fiz um pequeno comentário de cada item da rúbrica. E eu posso dizer para vocês que não teve nenhum dos itens que eu fosse dizer que seria negativo. Foram todos os itens excelentes. A professora, ela é uma professora antiga já, no entanto, ela está na nossa escola como TPM há pouco tempo, deve fazer apenas uns 5 anos. Foi ótimo eu ter assistido aquela aula, porque assim a gente conseguiu colocar ela dentro de mais alguns componentes curriculares de recomposição, porque ela pôde centralizar as suas aulas de recomposição só nessa escola. Então, foi muito bom. Eu quero dizer que está sendo muito válido as nossas observações, e cada vez que a gente está observando a aula, a gente está saindo de lá mais realizado. Esperamos que a gente tenha um bom resultado no nosso SAEB esse ano e que a gente possa vir cada vez mais a contribuir para o aprendizado do nosso estudante e do nosso adolescente.